Olá, está começando mais um Stock Analysis Drops. Eu sou André Leal e sempre comigo ele, Arthur Nunes. Tudo bem, Arthur? Fala, André, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Tudo bem. Olha só, entramos em edição extraordinária para falar sobre o relatório de desempenho do segundo trimestre de 2024 da Petrobras. É isso mesmo? Você está com ele aí? Exato, André. A Petrobras divulgou ontem, né? Ontem, dia 8, depois do fechamento do mercado, no RI, o relatório de desempenho do segundo trimestre de 2024. A gente deu uma lida, fez algumas observações. Vamos fazer aqui um spoiler. Deu prejuízo. Deu prejuízo, olha aí. Vamos falar então do prejuízo de Petrobras. Então vamos lá, André, põe na tela aí pra gente. Primeira coisa, deu prejuízo, mas tem uns asteriscos aí, vamos lá. O principal motivo do prejuízo foi o impacto da adesão à transação tributária. Era um processo que a Petrobras vinha respondendo e foi fechado um acordo, né? Então, esse prejuízo, esse acordo não tem efeito caixa. Vou ler aqui os comentários deles, né? A Petrobras manteve uma forte geração de caixa no segundo trimestre de 2024, permitiu realizar 3 bilhões de dólares em investimentos, cumprir nossa política de remuneração aos acionistas, que é isso, né? A gente vê que a Petrobras vem pagando dividendos muito, muito robustos, e o resultado do trimestre deve ser analisado à luz dos eventos que impactaram o resultado cambial. Já começa aqui a amenizar, né? Mas sem impacto relevante no caixa da empresa. Os principais eventos foram a variação cambial do período, um efeito entre empresas e sistemas Petrobras que não tem efeito caixa, sequer patrimonial, e os impactos da adesão à transição tributária. Uma decisão julgada positiva pelo mercado por ter encerrado disputas bilionárias que traziam grande incerteza para o caixa da companhia. Sem esses eventos, o lucro do segundo trimestre de 2024 teria alcançado 5,4 bilhões de dólares e o EBITDA seria de 12 bilhões, em linha com o trimestre anterior. Então é isso, né? A Petrobras, ela explica que o resultado foi negativo, mas principalmente por causa do acordo que fecha essa disputa tributária e também da variação do dólar, né? Enfim, o real teve uma valorização significativa no segundo trimestre em relação ao dólar, se não me engano, de 11%. E daí alguns destaques: a manutenção da forte geração de caixa, menor nível de dívida financeira desde o terceiro trimestre de 8, atingindo hoje uma dívida de 26,3 bilhões de dólares. Falando aqui dos indicadores, né? O resultado, a receita de vendas, teve um pequeno decréscimo em relação ao primeiro trimestre de 24 e um acréscimo também não muito significativo em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. A gente vê o lucro bruto, novamente, uma queda em relação ao primeiro trimestre de 24 e um acréscimo praticamente insignificante em relação ao segundo trimestre de 23, um acréscimo de 0,8%. Daí o lucro líquido cai significativamente, né? Porque é isso, né? O resultado foi bastante impactado pelo acordo firmado, né? A receita líquida permaneceu no mesmo patamar do trimestre anterior, que eu falei, né? Uma variação muito pequena. Aqui a gente, sobre o custo do produto vendido, manteve-se praticamente estável em relação ao primeiro trimestre de 24. Então, no segundo trimestre de 24, o custo dos produtos vendidos manteve-se praticamente estável em comparação com o primeiro trimestre de 24. Houve um aumento dos custos de importação de petróleo e derivados, em virtude da valorização das cotações, né? Houve também uma maior participação dos importados e, em parte, foi compensado pelos menores custos de produção e participações governamentais, refletindo em menores volumes de petróleo nacional na carga processada, menores volumes de importação de gás natural da Bolívia e menor custo de aquisição do gás natural líquido no segundo trimestre de 24. Em relação a outras despesas operacionais líquidas, houve um aumento no segundo trimestre de 2024, explicado principalmente pelo aumento das despesas com empregados inativos decorrentes dos efeitos do Acordo de Trabalho de 2023. O EBITDA ajustado atingiu 9,6 bilhões, uma queda aí de 20,6% em relação ao primeiro trimestre de 2024, influenciado pelas menores margens de diesel e gasolina, aumento das importações e de itens não recorrentes. E com tudo isso, né, a gente verificou que no segundo trimestre o resultado financeiro foi negativo em 6,9 bilhões de dólares. Uma coisa que eu acho importante citar, né, inclusive a gente citou no nosso programa que a gente falou da Petrobras, que a Petrobras vinha investindo bastante, trazendo novas plataformas para aumentar a produção. Então é isso, né? Foram investidos 6,4 bilhões de dólares, um aumento de 12,5% em relação ao mesmo período do ano anterior, ou seja, segundo trimestre de 23. E a projeção de investimento
para 2024 foi revista para um patamar de investimento entre 13,5 e 14,5 bilhões de dólares. Quando a gente fala apenas nas atividades operacionais, né, no segundo trimestre alcançaram 9,1 bilhões de dólares e o fluxo de caixa livre totalizou 6,2 bilhões de dólares. Eu quero... Peraí, deixa eu puxar a gente aqui para a tela. Eu quero te fazer uma pergunta, Arthur, para nós, para as pessoas que estão posicionadas como nós, isso muda alguma coisa? A gente deve se preocupar, não deve se preocupar, ou é mais do mesmo, como sempre? André, eu acho que assim, houve uma ligeira piora, se você tirar os eventos não recorrentes, houve uma ligeira piora, mas muito pouco significativa. A gente fica sempre com aquela pulga atrás da orelha com a questão de interferência governamental, né? A gente vê quando o combustível lá fora sobe, demora um pouco para subir aqui, mas ele vem subindo, vem acompanhando, vamos dizer assim, um pouquinho sempre abaixo ao PPI. O PPI está sempre um pouquinho defasado, né? Não sei se sempre, mas comumente a gente vê um pouquinho defasado. Mas, em geral, eu acho que o preço de venda aqui vem acompanhando o preço internacional. As variações são comuns, né? Tanto no preço do barril, a variação cambial. Então, assim, apesar do prejuízo, eu vejo que a maior parte do prejuízo, como citado, maior parte não, o prejuízo vem de eventos não recorrentes. Se você tirar o prejuízo, pegar só os números sem os eventos não recorrentes, você vê que a produção foi um pouquinho menor, o lucro foi um pouquinho menor, mas daí está em linha com o que vinha acontecendo anteriormente. Os investimentos aumentaram também de forma significativa, né, que acabam influenciando num lucro menor, mas a gente sabe que isso vai trazer um lucro futuro. Então, eu acho que o resultado foi bom. Eu acho que o mercado também não... Assim, foi bom, quer dizer assim... Bom não é o melhor termo, tá? Enfim, não assusta se você entender o porquê do prejuízo. Eu vi de manhã, a Petrobras estava caindo em torno de 3%, se não me engano. Vamos ver quanto está agora. Agora a Petrobras cai 0,41%. Ou seja, a pessoa que vê lá, a Petrobras teve prejuízo, sai vendendo. Depois as pessoas começam a olhar e falar assim, não é bem assim. Teve prejuízo, de fato, mas não é um prejuízo recorrente. Então, quem pegou, leu o relatório, enfim, não ficou assustado e dificilmente saiu da posição. Agora cai 0,41%. Absolutamente normal, enfim, o Ibovespa está subindo, mas não está tão descolado de Ibovespa para o dia seguinte que sai o relatório. Muito bem, seguimos no jogo em Petrobras. E o Stock Analysis Drops vai ficando por aqui. Não esqueça de seguir o canal, assim como acionar o sininho para receber as notificações. Lembrando que o nosso Stock Analysis se escreve com cifrão no lugar do S. E Arthur, a gente vai colocar aqui em cima, aqui, exatamente aqui, não dá para ver, aqui o nosso card sobre o último episódio. Vai estar aí, fica tranquilo que vai estar aí. Vai estar aí, em algum lugar tá. Aqui em cima. Sobre o episódio que a gente fez, que foi ao ar hoje, sobre Petrobras, ficou bem interessante. Vai lá, dá uma assistida. E voltamos com o Stock Analysis Drops a qualquer momento, com maiores informações sobre o mercado de investimentos. Um grande abraço a todos, até lá. Grande beijo.